Olá, bom dia, paz e graça. Estamos aqui para repassar o estudo ministrado pelo pastor Carmo na classe de adultos, Igreja Batista Ebenezer, 1206 Sul. Lá tem EBD todos os domingos a partir de 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado. Tem classes lá para todas as idades. Então, o apóstolo Paulo vem, nós estamos estudando Gálatas, o apóstolo Paulo vem batendo nos Gálatas, né, por causa da incoerência, da loucura dos Gálatas, que iniciaram bem, iniciaram no Espírito e agora querem ser justificados pelas obras da lei. O apóstolo Paulo vem argumentando isso de diversas maneiras. Ele agora voltou ao Velho Testamento, né? E ele começa o seu argumento dizendo o seguinte, lá no versículo 21, Gálatas 4, de 21 a 31. Ele diz o seguinte: dizei-me, que quereis estar debaixo, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Ou seja, você não conhece a lei, não estão ouvindo a lei, porque está escrito, né, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu da carne, mas o da livre da promessa. Isso é uma alegoria para mostrar que existem 2 alianças. Olha só. Abraão foi chamado por Deus para formar uma grande nação. Dessa nação viria o Cristo. Abraão prometeu que ele seria pai de multidões. Ele creu nisso, e assim ele foi justificado por causa da sua fé. Tá? Essa nação é a nação de Israel, são os judeus, formado por Abraão. Essa promessa cumpre com essa formação dos judeus dessa nação, mas começa a cumprir assim com a formação dos judeus, da nação de Israel, mas se cumpre plenamente em Cristo, porque a Bíblia é clara em dizer que aqueles que creem em Cristo são filhos espirituais de Abraão. Então essa promessa cumpre em Cristo. Ok. Para que Abraão formasse essa nação, teria que ter um filho, e Sara não podia ter filho, então Deus prometeu um filho. Como Abraão achou que estava demorando, ele teve um filho com Sara, com Agar, a sua escrava, tudo combinado com Sara. Deus rejeita esse filho, dizendo assim: olha, esse filho aí não é o filho da promessa, não é o que eu prometi. Quem vai resolver o problema sou eu, não são vocês. Tem gente que quer ajudar Deus. Aí Deus falou: esse não é o filho que eu prometi, vai vir outro, eu vou mandar um filho, o que eu prometi. Deus é fiel em suas promessas. Aí ele mandou Isaac. Sara engravidou e veio Isaac. Abraão já tinha seus 100 anos e Sara 90 e poucos anos, ou 90 anos. Tá. E veio Isaac. Só que Ismael começou a perseguir Isaac. E aí Deus, né, manda que Sara, né, lança fora o seu filho. Olha só o que está escrito no 30. Lança fora o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos não da escrava, nós somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Né? Existem esses 2 filhos, né, e essas 2 mulheres, né, representam as 2 alianças. A aliança do Sinai, representada por Agar, a aliança da lei, essa lei que só escravizou o homem, essa lei que não resolveu o problema do homem, que só apontou o pecado do homem, e a outra aliança, que é a aliança representada por quem? Por Sara, porque Sara é livre, tá? Ela é livre, representada também por Ismael, o filho da livre. Então, nós estamos diante dessas 2 alianças, a aliança da lei, que escraviza, que aponta o pecado e que não nos leva à justificação, e a aliança da graça, daqueles que creem em Cristo e são justificados gratuitamente. Então, há muita coisa para falar aqui, nós não temos tempo, mas o básico é isso, é que aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento é uma alegoria para mostrar para nós essas 2 alianças, essas 2 religiões. A religião de Ismael, que é a religião do faça, não faça, faça isso, não faça aquilo. É a religiosidade que não salva ninguém. E a religião de Isaac, que é a religião da promessa,
que diz que Cristo já cumpriu aquilo que nós não fomos capazes de fazer. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. A morte era para nós, Cristo nos substituiu. Portanto, nós não temos que fazer nada, nós temos apenas que crer em Cristo e receber gratuitamente a salvação, não por esforços nossos, mas gratuitamente, por aquilo que Deus já fez. Olha o versículo 31, como é muito sério. De maneira, irmãos, o versículo 30, lança fora o filho, a escrava e seu filho. Foi dito isso para Sara. Porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aqueles que são filhos da escrava, os ismaelitas, que nasceram segundo a carne, que querem conseguir a salvação segundo a carne, segundo esforços pessoais, não herdarão a promessa com o filho da livre. E o apóstolo Paulo diz para os Gálatas: nós somos não filho da escrava, nós somos filho da livre, somos filhos da graça. Portanto, está diante de nós uma escolha, a escolha da salvação, a escolha da religiosidade, da salvação por meio da religiosidade, de cumprir regrinhas, faz isso, não faz aquilo, isso é certo, isso é errado. Essa é um caminho que não nos leva à salvação, e nós temos diante de nós o outro caminho, que é o caminho da graça. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem de vós. Portanto, você é o nosso convidado para comparecer à Igreja Batista Ebenezer, próximo domingo, onde vamos dar continuidade ao estudo, dia 1º de outubro já, ao estudo de Gálatas. Mas pode escolher outra classe, tem a classe de casados para sempre, de jovens, de adulto, de criança. Fique à vontade. Você é o nosso convidado. Um abraço, tenha um ótimo dia.